Continuaremos nessa videoaula a correção das nossas questões da prova do Enem 2009. E eu sempre chamo a atenção de que essa numeração de questões é a numeração do caderno amarelo. A questão 163. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço ele é determinado pela aplicação de tarifas por faixa de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Bem, a faixa 1, que é para consumo de até 6 metros cúbicos, se paga um valor fixo de R$ 12. A faixa 2, para consumo superior a 6 e inferior a 10 metros cúbicos, menor ou igual a 10 metros cúbicos, você paga uma tarifa de R$ 3 por cada metro cúbico ao exceder 6 metros cúbicos. O que é isso? Você paga os mesmos R$ 12 que você paga até 6 metros cúbicos, e além dos R$ 12 você paga R$ 3 por cada metro cúbico superior a 6. E tem ainda a faixa 3, para consumo superior a 10 metros cúbicos, que você paga uma tarifa de R$ 6 por metro cúbico ao exceder 10 metros cúbicos. O que é isso? Você paga então o valor que você pagaria até 10 metros cúbicos e, além disso, mais R$ 6 por cada metro cúbico acima de 10 metros cúbicos. Sabe-se que, nessa cidade, o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. Então, a faixa 3 só vai de 10 a 15 metros cúbicos. Bem, o gráfico melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico. É qual desses aí? Então nós queremos saber qual é o gráfico que representa o consumo dos moradores dessa cidade. Vamos lá então construir o gráfico aos poucos, né? O que eu percebo? Está aí o gráfico do preço em reais em função do volume em metro cúbico. Inicialmente, a gente percebe que para um consumo de até 6 metros cúbicos, o cliente paga uma taxa fixa de R$ 12. Então, se eu pegar aqui um consumo de 6 metros cúbicos, esse cliente irá pagar R$ 12. Bem, o que nós percebemos? Eu marco esse ponto e, como qualquer cliente que consuma um valor menor do que 6 metros cúbicos vai pagar os mesmos R$ 12, nós vamos ter aqui então um gráfico horizontal, uma reta horizontal, representando o consumo de 0 até 6 metros cúbicos. Continuemos então. Inicialmente ou posteriormente nós sabemos que para um consumo de 6 até 10 metros cúbicos, o cliente vai pagar R$ 3 por cada metro cúbico que passe dos 6 metros cúbicos. Lógico, né? Além dos R$ 12 iniciais. Então, por exemplo, um cliente que gaste 10 metros cúbicos, o que ele vai fazer? Esse cliente que gastou 10 metros cúbicos passa 4 metros cúbicos de 6. Se passa 4 metros cúbicos de 6 metros e para cada metro cúbico ele paga R$ 3, 4 vezes 3 dá 12. Então ele vai pagar R$ 12 a mais. Como ele paga R$ 12 a mais, além da tarifa inicial, 12 mais 12 dá 24. Então esse cliente pagará R$ 24. Então vamos marcar aqui no gráfico, um consumo de 10 metros cúbicos paga R$ 24. Vamos marcar então esse ponto aqui no gráfico e vamos ligar então a faixa de consumo. Bem, aí já dá para a gente ter algumas suspeitas, né? Já dá para a gente suspeitar, por exemplo, que não vai ser o gráfico do item E, porque o gráfico do item E não começa constante, mas só dá para a gente ter certeza qual é realmente o correto, avaliando a faixa 3. Bem, na faixa 3, para um consumo superior a 10 metros cúbicos, o cliente vai pagar R$ 6 a mais por cada metro cúbico que passe dos 10. Então vamos lá, como o consumo máximo ele é de 15 metros cúbicos, 15 metros cúbicos passa 5 metros cúbicos de 10. Bem, se cada metro cúbico é R$ 6, então 5 vezes 6 dá 30.
R$ 30 é o que esse cliente vai pagar pelo tanto que passa dos 10 metros cúbicos. Mas vamos lembrar que até 10 metros cúbicos ele já paga R$ 24. Então você pega R$ 24 até 10 metros cúbicos, mais os R$ 30 que passam, você vai chegar então em R$ 54. Portanto, para um consumo de 15 metros cúbicos, eu vou pagar então R$ 54. Vamos marcar aí um ponto no nosso gráfico e vamos ligar esses pontos. Bem, desse modo então nós temos aí o gráfico construído e aí, claro, é só você comparar e perceber que esse gráfico ele é idêntico ao gráfico do item A. Então a resposta correta na questão 163 é o item A. Questão 164. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia, ele percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Ele pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1 sobre 2. 1 sobre 2 que é 0,5, né? Isso que eu ia dizer. Bem, com isso, após autorização do órgão competente, ele decidiu instalar novas placas, além da que já tem, com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia. De maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma dessas placas fosse superior a 99 sobre 100, que é 99%. Bem, a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas são quantas? Vamos lá então raciocinar. Bem, para isso, vamos chamar de N a quantidade de novas placas, na verdade a quantidade total de placas a serem instaladas. Total de placas a ser instalada. Bem, como a probabilidade de um motorista perceber uma placa é 1 sobre 2, então a probabilidade de esse motorista não perceber essa placa também é 1 sobre 2. Ou seja, 50% de chance de ver, 50% de chance de não ver. Beleza. Bem, daí então a probabilidade, que eu vou chamar de P com essa barrinha em cima, de um motorista não perceber nenhuma dessas N placas, vai ser o valor que nós vamos calcular. Aí você deve se perguntar, por que tu vai calcular a probabilidade do motorista não perceber nenhuma dessas placas? Imaginemos o seguinte, eu quero a probabilidade do motorista perceber pelo menos uma. Para eu achar a probabilidade do motorista perceber pelo menos uma, basta que eu tire do 100% a chance do motorista não enxergar nenhuma. Porque se eu tirar a chance do motorista não enxergar nenhuma placa, ele vai enxergar alguma. Se ele vai enxergar alguma, ele vai enxergar pelo menos uma, ok? Então, essa é a ideia, é fazer pelo complemento. Então, eu vou chamar de P barra a probabilidade do motorista não perceber nenhuma dessas N placas, e aí depois é que eu calculo a probabilidade dele perceber uma delas. Vamos lá então. Se cada placa, a probabilidade do motorista não ver é 1 sobre 2, a probabilidade de ele não ver as N placas é só multiplicar. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, N vezes. Bem, multiplicando esse 1 sobre 2 por ele mesmo N vezes, o 1 multiplicado por ele mesmo N vezes vai dar 1 elevado a N, bem como o 2 multiplicado por ele mesmo N vezes vai dar 2 elevado a N. De maneira que nós temos então a potência 1 sobre 2 elevado a N. Isso é a probabilidade de um motorista não ver nenhuma dessas placas. Bem, agora vamos para o complemento, né? Assim, a probabilidade, que eu vou chamar de P, de um motorista perceber pelo menos uma dessas placas, é só você pegar um inteiro, que é 100%, e tirar a chance dele não perceber ninguém. Como a chance dele não perceber ninguém é 1 sobre 2 elevado a N, então a probabilidade do motorista perceber pelo menos uma placa será 1 menos 1 sobre 2 elevado a N. Bem, mas vamos pensar o seguinte. Nós queremos que essa probabilidade do motorista perceber pelo menos uma placa seja superior a 99 sobre 100. Então nós queremos, na verdade, que o P seja maior do que 99 sobre 100. Bem, se o P tem que ser maior do que 99 sobre 100, lembrando que o P é 1 menos 1 sobre 2 elevado a N, e isso tem que ser maior do que 99 sobre 100, jogo um para o outro lado subtraindo,
Então, menos 1 sobre 2 elevado a n é maior do que 99 sobre 100 menos 1. Vamos lembrar que esse 1 ele é 100 sobre 100, 100%. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a n é maior do que 99 sobre 100 menos 100 sobre 100. 99 menos 100 dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a n maior do que menos 1 sobre o 100. Para eu poder tirar esse sinal de menos, eu vou ter que inverter a desigualdade. Então, vou trocar o sinal de todo mundo e inverter a desigualdade. Isso fica 1 sobre 2 elevado a n menor do que 1 sobre 100. Pessoal, isso é uma inequação exponencial, que é quando nós temos a incógnita no expoente. Bem, o que eu posso fazer aqui? Já que 1 elevado a n dá 1, eu posso escrever isso como sendo 1 sobre 2 elevado a n menor que 1 sobre 100. Bem, como é que eu posso inverter essas frações? Primeiro, para que eu vou inverter, né? Para tirar esse 1 de cima. Para tirar esse 1 de cima é só eu inverter. Lembrem, para eu inverter essa fração, eu tenho que inverter o sinal de desigualdade. Então, se eu sei que 1 sobre 2 elevado a n é menor do que 1 sobre 100, quando eu inverter a fração, invertendo a desigualdade, eu terei que 2 elevado a n sobre 1, que eu boto só 2 elevado a n, é maior que 100 sobre 1, que eu coloco só 100. Beleza. Se 2 elevado a n é maior do que 100, o que a gente percebe? A gente percebe que uma potência de base 2 que seja menor do que o 100, na verdade é o 64. Então, se 2 elevado a n é maior do que o 100, automaticamente ele é maior do que o 64. O 100 é maior do que o 64. Então, eu posso dizer que 2 elevado a n é maior que 64. Como 64 é 2 elevado à sexta, então nós temos que 2 elevado a n é maior que 2 elevado à sexta. Inequação exponencial. Como a base 2 é maior do que 1, é só cortar as bases e manter a desigualdade no expoente. Relembre aí, inequação exponencial do primeiro ano. Só para recapitular, se por acaso a base estivesse entre 0 e 1, eu poderia cortar as bases, mas eu teria que inverter a desigualdade. Então, inequação exponencial, base entre 0 e 1, eu corto as bases e inverto a desigualdade. Base maior do que 1, eu corto as bases e mantenho a desigualdade no expoente. Feito isso, então a gente conclui que o n é maior do que 6. Ou seja, esse cara ele precisa instalar uma quantidade de placas que seja maior do que 6. Como a questão pergunta a menor quantidade de placas que tem que ser instalado, o menor número maior do que 6 é 7. Então, a quantidade mínima de placas que tem que ser instalado é 7. Mas vamos lembrar que já tem uma instalada. Se eu já tenho uma instalada para chegar no total de 7 placas, basta que eu instale mais 6. Então, ainda restam a ser instaladas 6 placas. Desse modo, então, a resposta correta é o item D. Basta, então, já tem uma placa instalada, basta que eu instale outras 6, que aí eu consigo que a chance de um motorista perceber ao menos uma das placas seja maior do que 99%. Questão 165. O preparador físico de um time de basquete ele dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 m. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador ele é 0,20 metros, ou seja, 20 centímetros, mais baixo que o anterior que foi substituído, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Bem, vamos lá então. Primeiro, se a média de altura inicial dos jogadores é de 1,80 m, lembrando que aí o time ele possui 20 atletas, o que nós sabemos? A média é a soma das alturas dos 20 atletas dividido para 20. Então, x1 mais x2 mais x3 até mais x20 representa a soma das alturas dos 20 atletas. Isso, claro, no time inicial, antes da contusão do jogador. Como a média é 1,80 m,
Então vai ficar 1,80 é a soma dessas alturas dividido para 20. Faz produto dos meios pelos extremos. Então a soma dessas alturas será 1,80 m vezes 20, que dá 36. O que eu concluo com isso? Antes da contusão desse jogador, a soma das alturas dos 20 jogadores dava 36 metros. Agora vamos pensar. Esse cara que se contundiu, ele foi substituído por um jogador que é 20 centímetros mais baixo do que ele. Então, se eu coloquei um cara 20 centímetros mais baixo, a soma das alturas do time vai diminuir 20 centímetros também. Desse modo, então, a soma das alturas do time após a substituição do jogador, que é 20 centímetros mais baixo, ela vai ficar então de 35 metros e 80 centímetros. Beleza. Sabendo então a soma das alturas dos jogadores no novo grupo, dá para eu saber a nova média, que é esse somatório dividido para 20. Esse somatório agora ele dá 35 metros e 80, dividido para 20, nós temos então 1 metro e 79 centímetros. Essa será a nova média de altura do time. E a resposta correta será então, como nós já podemos perceber, o item C. Bem, outra maneira de fazer a questão é a seguinte. Se nós colocamos um jogador 20 centímetros mais baixo, na hora que eu pegar esse 20 centímetros mais baixo e dividir por 20 jogadores, nós teremos 1 centímetro a menos, 1 centímetro mais baixo na média. Como a média era 1,80 m, reduz 1 centímetro na média, vai então para 1,79 m. Seria uma maneira rápida de fazer essa questão, sem precisar de cálculo, só utilizando o raciocínio. Questão 166. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Bem, diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafa fora das especificações. O resultado está apresentado no quadro. Nós tivemos aí 52 dias sem garrafa fora da especificação, 5 dias com uma garrafa fora dos padrões, 2 dias com 2 garrafas e apenas 1 dia com 3 garrafas fora dos padrões. Bem, a média diária de garrafa fora das especificações no período considerado é quanto? Pessoal, nós temos nessa tabela uma distribuição de frequência, uma distribuição de quantidades. Toda vez que eu tiver uma distribuição de frequência para calcular a média, será a média aritmética ponderada. Porque essas frequências serão exatamente os pesos da média ponderada. Média aritmética ponderada, nós já sabemos desde o segundo ano, que eu vou pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso, e dividir cada valor multiplicado pelo seu peso, somado e dividido pela soma dos pesos. Repetindo, média aritmética ponderada, pega cada valor, multiplica pelo seu peso, soma e divide pela soma dos pesos. Vamos lá então. Os valores são as quantidades de garrafa fora dos padrões e o peso é a quantidade de dias correspondente àquela quantidade de garrafa. Então você pega aí, 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Dividido pela soma dos pesos, então dividido por 52, mais 5, mais 2, mais 1. Bem, vamos fazer os produtos. 0 vezes 52 dá 0, 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. Sobre a soma 52 mais 5 mais 2 mais 1 dá 60. Essa soma em cima, 0 mais 5 mais 4 mais 3, ela dá 12. 12 dividido para 60 vai dar então 0,2. Então nós temos uma média de 0,2 garrafa fora dos padrões, essa média diária. Então a resposta correta é o item B. Questão 167. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro, onde nós temos aí polegada e jarda, que são pés,
que são unidades de medida que não são do sistema métrico decimal, mas que são bastante utilizados. Nós temos que uma polegada é 2,54 centímetros, uma jarda equivale a 3 pés, e essa mesma jarda equivale a 0,9144 metros, ou seja, 91,44 centímetros. Bem, assim, um pé em polegada equivale a quanto? Um pé equivale a quantas polegadas? É o que nós queremos saber. Bem, para fazer essa questão, pela tabela a gente pode concluir que 3 pés equivalem a 0,9144 metros. Por quê? Porque 3 pés equivale a uma jarda e uma jarda equivale a 0,9144 metros. Desse modo, se 3 pés equivale a 0,9144 metros, dividindo por 3, a gente vai ter que um pé será 0,9144 dividido para 3. Então, um pé equivale a 0,3048 metros. 0,3048 metros dá, na verdade, então, 30,48 centímetros. Então, um pé equivale a 30,48 centímetros. Pessoal, mas eu não quero saber a relação entre pé e centímetro. Eu quero saber a relação entre pé e polegada. Um pé são quantas polegadas? Agora está simples. É só olhar para a tabela e perceber que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, já que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, para eu saber o equivalente a um pé em polegada, é só pegar então o valor de um pé, que é 30,48 centímetros, e dividir por 2,54, que é o valor de uma polegada em centímetro. Fazendo a divisão, a gente obtém exatamente 12 polegadas. Portanto, um pé equivale a 12 polegadas e a resposta correta é o item D. Questão 168. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, o tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor valor desse índice é 0 e o maior valor é 1. Então, o IDH varia entre 0 e 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país ele recebeu um valor X. O segundo país recebeu raiz quadrada de X. O terceiro país recebeu x elevado a 1/3, lembrando que é a raiz cúbica de x. O quarto país, x ao quadrado. E o último, x ao cubo. Nenhum desses países zerou, então isso quer dizer que o x não pode ser 0. E nenhum desses países atingiu o máximo, que é 1. Então o x não pode ser 1. Logo, o x ele é um valor estritamente maior do que 0 e estritamente menor do que 1. Bem, qual desses países obteve o maior valor IDH? Ou seja, quem é o maior valor? X, raiz quadrada de x, x elevado a 1/3, x ao quadrado ou x ao cubo. Vamos pensar, as aparências às vezes enganam. Primeiro, o IDH dos 5 países são esses valores, que a gente já percebeu. E aí, claro, esse valor não pode ser 0 nem pode ser 1, porque nenhum país zerou e nenhum país atingiu o valor máximo, que é 1. Bem, então nós temos que o x ele varia entre 0 e 1, logo 0 é menor do que x, que é menor do que 1. Se 0 é menor do que x, que é menor do que 1, nós vamos ter então aí, para cada valor, um expoente n, onde nós temos aí, para representar o IDH de cada país, uma função onde a base é x. Ou seja, para representar o IDH de cada país, se eu pegar um expoente n real, eu posso dizer que o IDH daquele país é uma função f de n igual a x elevado a n. Ou seja, uma função exponencial. E essa função exponencial ela é decrescente. Por que que a função exponencial é decrescente? Porque a base x está entre 0 e 1. Vocês viram lá no primeiro ano que quando eu tenho uma função exponencial de base entre 0 e 1, ela será uma função exponencial decrescente. Ok? Bem, beleza. Dessa forma, então, se ela é decrescente, quanto maior for o expoente, menor vai ser o IDH. Ela é decrescente, então aumentando o expoente, diminui o valor da função, que é o IDH.
Bem, com isso então, se eu colocar os expoentes em ordem crescente, o menor expoente é 1/3, depois vem 1/2, 1, 2 e 3. Bem, então o menor expoente é 1/3, o maior expoente é 3. Como eu já falei, quanto maior for o expoente, menor será o IDH. E, logicamente, quanto menor o expoente, maior o IDH. Dessa forma, o maior IDH vai ser aquele que tem um menor expoente. Ou seja, o maior IDH vai ser o x elevado a 1/3. Bem, só para a gente relembrar que o x elevado a 1 é x, e para a gente relembrar que o x elevado a 1/2 é a raiz quadrada de x. Então, eu só reescrevi essa sequência da forma como vocês estão vendo. Bem, se o menor expoente é, na verdade, o maior IDH, então a gente percebe que o maior IDH ele vai ser x elevado a 1/3. E esse IDH ele corresponde ao do terceiro país. Então, o terceiro país tem o maior IDH e a resposta correta é o item C. Questão 169. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje ele será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máxima de 2, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Bem, está aí então a planta, né, dessa laje que vai ser feita. A questão pergunta: qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Está aí então as opções onde constam as possíveis quantidades de caminhões. Bem, vamos lá então. O que eu posso perceber? Nós vamos ter que calcular o volume de concreto que a laje vai necessitar. Para calcular o volume de concreto da laje, como nós já temos a sua espessura, eu vou ter que calcular a sua área. Para calcular a área, eu posso dividir essa laje em 3 retângulos, conforme a figura que a gente está percebendo. Dividimos então a laje em 3 retângulos. Bem, esse primeiro retângulo, o que está mais à nossa direita, ele tem base 3 e altura 5. 3 vezes 5 dá 15. Então aqui nós temos 15 metros quadrados de área. O retângulo do meio, ele tem base 3 e ele tem altura 7. Por que 7? 5 mais 2. Então nós sabemos que 3 vezes 7 vai dar então 21. Então aqui 21 metros quadrados. O último retângulo, na verdade, ele é um quadrado. Porque nós podemos observar que a sua base é 8 e a sua altura também é 8, que é 5 mais 2 mais 1. Bem, 8 vezes 8, 64. Então aqui 64 metros quadrados. Desse modo, então, a gente pode perceber que a área total da laje vai ser a soma da área desses 3 retângulos. Somando 64 com 21 com 15, dá 100 metros quadrados de área dessa laje. Bem, se eu já sei a área da laje, então agora, lembrando que a espessura dela é 5 centímetros ou 0,05 metro, eu posso então calcular o volume de concreto, que é só multiplicar a área pela espessura, sem que a área pela espessura 0,05. Nós temos então o volume de concreto necessário de 5 metros cúbicos. Beleza, se eu preciso de 5 metros cúbicos, eu tenho um caminhão de 5 metros cúbicos. Então basta um caminhão com capacidade de 5 metros cúbicos e desse modo então a resposta correta é o item C. Questão 170. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e ele age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, essa quantidade medida em gramas, e o valor de sangue em litros presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume de sangue ele corresponda a 8% da massa corporal, que eu vou chamar de M, desse indivíduo, medida em quilograma. Bem, de acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo.
A questão pede a expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, isso de acordo com a Associação Médica Americana, é qual desses itens que surgiram. Bem simples de fazer essa questão, é só a gente lembrar que como a concentração de sangue ela é a razão entre a quantidade Q e o volume de sangue, e lembrando que o volume de sangue é 8% da massa corporal, ou seja, 8% de M, então a gente vai ter que a concentração ela será Q sobre 8% de M. Bem, agora como essa concentração ela tem que ser superior a 0,4, então nós vamos ter que o Q sobre 8% de M tem que ser maior que 0,4, superior a 0,4. Bem, 8% nós sabemos que é 0,08. Então vai ficar Q sobre 0,08 vezes M é maior do que 0,4. 0,08 vezes M dá 0,08 M. Então Q dividido por 0,08 M é maior do que 0,4. Então essa é a concentração de sangue prejudicial. Essa é a expressão que representa. E aí você percebe que o item correto é o item E. Questão 171. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, que vem do ori, que quer dizer dobrar, e kami, que é papel, ou seja, dobrar papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel retangular de 18 por 12 centímetros. Assim ela começou por dobrar a folha conforme a figura. Aí você percebe a folha dobrada conforme a figura, né? Onde essa dobra, que tem vértice no ponto E, o ponto E ele fica a 12 centímetros do vértice C. Lembrando que como a folha é retangular, a folha sem estar dobrada, o lado CD ele mede 18 centímetros. Bem, após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE vale quanto? Questão básica para se fazer. Observemos então o triângulo destacado ADE e as suas medidas. Está aqui então o triângulo destacado. Nós podemos perceber que ele é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, o segmento DE, ele mede 6 centímetros. Por que ele mede 6 centímetros? Como CD é 18 centímetros e CE é 12, se eu pego 18 menos 12, 6 centímetros é o DE. Além disso, nós podemos perceber que o segmento BC é 12. Então, o segmento AD também mede 12. Bem, com isso nós temos um triângulo retângulo de catetos 6 e 12 centímetros e nós queremos saber quanto é a hipotenusa AE. Para isso, então, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa AE ao quadrado seria AD ao quadrado mais DE ao quadrado. Então, fica AE ao quadrado é 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 12 ao quadrado é 144, soma dá 180. Então isso quer dizer que o segmento AE será a raiz quadrada de 180. Como o 180 ele não possui raiz quadrada exata, nós vamos fatorar o 180 em 36 vezes 5. De modo que a raiz quadrada do 36 é 6 e o 5 fica na raiz. Portanto, o segmento AE ele mede 6 raiz de 5, 6 raiz de 5 centímetros. E aí, claro, a resposta correta é o item D. Dessa forma, a gente finaliza essa videoaula com a correção de mais essa sequência de questões do Enem 2019, prova de matemática, as questões da prova amarela.